Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de matemática básica sobre álgebra. E aqui a gente vai falar sobre cálculo algébrico. Relembrar adição, subtração, multiplicação e divisão com expressões algébricas. Para somar ou subtrair, então adição e subtração, quando a gente tem expressões algébricas, a gente só pode juntar aquilo que é semelhante. Ou seja, só vai poder juntar x com x, y com y, x ao quadrado com x ao quadrado, né? Maçãs com maçãs, laranjas com laranjas. Aqui a gente tem 2x mais 3x, então são 5x. É só somar os coeficientes, 2 mais 3, 5, e a gente mantém ali o x. Mas só pode somar se for igual a parte com letras. Eu tinha aqui x e aqui x também, por isso a gente pode somar. Outro exemplo, x mais 7x. Quando não tem nada na frente do x, o coeficiente aqui é 1. Então, a gente tem 1x mais 7x são 8x. 1 mais 7 vezes x. Por isso, 8x. Outra situação, 15xy mais 2xy menos 3xy. Então, isso vale tanto para soma quanto para a subtração. Tanto para somar quanto para subtrair, a gente tem que levar em consideração que os termos sejam semelhantes. Nesse caso, a gente tem aqui, ó, xy, 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 todos iguais. Então, a gente pode somar. 15 mais 2 menos 3. E isso multiplica xy. Então, a gente vai ter 15 mais 2, 17, menos 3, 14xy. X ao quadrado em todos os termos, em todos os monômios que compõem esse polinômio. A gente tem 3x ao quadrado mais 4x menos, quando não tem nada, o coeficiente aqui é 1, 1x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado são 7, 7x ao quadrado, menos 1, 6x ao quadrado. Quatro x mais 3y mais 2x mais 5y. Aquilo que a gente já falou antes, só pode juntar x com x e y com y. Aqui a gente tem 4x mais 2x. Portanto, são 6x. Então, eu vou fazer um passo a mais aqui, vou separar e colocar pertinho 4x mais 2x. E depois a gente junta y com y. Então, a gente tem aqui mais 3y mais 5y. E agora a gente junta. 4 mais 2 são 6x, 3 mais 5 são 8y. Então, a gente só pode fazer isso, juntar x com x, y com y, número com número. Se forem diferentes, não tem como juntar. Aqui eu tenho 6x mais 8y e termina por aí mesmo, não tem mais o que fazer. Aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado eu vou conseguir juntar. Depois eu tenho mais 5xy menos 3xy, que eu também consigo juntar. 2 mais 3, 5, 5x ao quadrado. Mais, aqui a gente tem 5xy menos 3xy. Só que do sinal que a gente está aí subtraindo, 5 menos 3, 2. 2xy. E resolvido aqui. Nesse caso, quando a gente chegar nessa solução de x ao quadrado mais 2xy, pode ser necessário colocar o x em evidência para dar a resposta final, que é uma das formas de fazer fatoração. Então, a gente vai falar sobre isso também aqui nesse vídeo, mas já fica esse alerta de que essa é uma possível resposta, mas ainda seria possível colocar o x em evidência. Eu coloco o x em evidência, fica vezes 5x mais 2y. Então, essa é uma outra forma de dar a resposta para essa questão. Daí depende sempre de como é que consta nas opções de resposta da questão da prova que você está fazendo. Para multiplicar, então somar e subtrair, você só pode juntar o que for semelhante. X com x, y com y, x ao quadrado com x ao quadrado.
Na multiplicação, como é que fica? Vai multiplicar todo mundo com todo mundo. O primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. X vezes x, x ao quadrado. Aqui convém que você relembre propriedades de potência. Quando a gente faz x vezes x, qual é o expoente desse x? Não aparece nada ali, o expoente é 1. Então, se eu faço x na 1 vezes x na 1, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Por isso, x ao quadrado. Então, quando a gente multiplica x vezes x, x ao quadrado. Depois eu faço x vezes 3, 3x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 3, 6. Agora, só o que dá para fazer é juntar o que é semelhante, se houver. Nesse caso, a gente tem. Consigo juntar 3x com 2x, e é só. X ao quadrado mais 5x mais 6. Multiplicamos aí, então, esses dois termos, essas duas expressões algébricas. Mesma coisa aqui no outro exemplo, ó, x vezes 3x. X vezes 3x. Isso vai ser 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Depois eu multiplico x com o menos 1. X vezes menos 1 é menos x. 2 vezes 3x são 6x. E 2 vezes menos 1 é menos 2. Agrupo o que é semelhante. X ao quadrado só tem ali 3x ao quadrado, não tem como juntar com mais ninguém. O que a gente consegue agrupar aqui? O menos x com o 6x. Só o que for semelhante pode ser reunido, agrupado. Então, a gente tem aqui 5x e o menos 2. Pronto, estão aí multiplicadas essas duas expressões, esses dois binômios. X mais 3 vezes x mais 3, mesmo raciocínio, eu faço o primeiro com o primeiro, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3 são 3x. Agora o segundo com o primeiro, 3 vezes x, 3x, e o segundo com o segundo, 3 vezes 3, 9. E aqui a gente pode juntar 3x mais 3x, que são 6x. Fica então x ao quadrado mais 6x mais 9. Terminamos aqui. E esse aqui é um quadrado de uma soma, que é um dos produtos notáveis que a gente também vai relembrar juntos aqui. E aqui, x menos 2 vezes x menos 2. Eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro, x vezes x, x ao quadrado. O primeiro com o segundo, x vezes menos 2, ó, x vezes menos 2. Isso é menos 2x. Menos 2 vezes x também é menos 2x. Então, menos 2x. E por fim, eu tenho que fazer menos 2 vezes menos 2. Cuida do sinal. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Então, aqui a gente tem como resultado x ao quadrado menos 4x mais 4. E esse também é um dos produtos notáveis. Aqui a gente tem o quadrado de uma diferença. A gente tem x menos 4 vezes x menos 4. Mais um exemplo de multiplicação. X mais 3 vezes x menos 3. Da mesma forma, primeiro com primeiro, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes menos 3, dá menos 9. Aqui a gente vai juntar o que é semelhante, eu tenho menos 3x mais 3x, dá zero. Sobrando, portanto, x ao quadrado menos 9. E esse também é um dos produtos notáveis, que aqui a gente tem o produto da soma pela diferença. Um x mais 3 multiplicado por x menos 3. Para fazer divisão. Para fazer divisão, os números a gente divide normalmente. Por exemplo, se eu tenho
30 para dividir por 3, dá 10. Eu tenho 18 para dividir por 6, dá 3. Eu tenho 12 para dividir por 3, dá 4. Então, os números a gente divide normalmente. E as letras? O que a gente faz? Se eu tenho x ao quadrado para dividir por x ao quadrado, como é que funciona? Então, pensando sobre isso, se eu tenho que dividir, por exemplo, x ao quadrado dividido por x ao quadrado, isso dá 1. Se eu dividir 3 por 3, dá 1. Se eu divido y por y, dá 1. Agora, se a gente tiver, por exemplo, x ao cubo para dividir por x na 1, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, isso é x na 2, x ao quadrado. Tá? Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, na divisão, a gente vai relembrar dessa propriedade de potência, que nós também revisamos juntos aqui em matemática básica, na série inicial lá sobre aritmética. Tá? Então, a gente vai precisar aqui das propriedades de potência também. Na multiplicação, como a gente já usou, então aqui na multiplicação a gente usou conservar a base, vou escrever aqui inclusive essa propriedade, relembrá-la, deixar registrado. Na multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. Então, multiplicação, quando as bases são iguais, mantém a base e soma os expoentes. Foi o que nós usamos aqui. X na 1 vezes x na 1 fica x elevado ao quadrado, x na 2. Na divisão, qual é a propriedade que a gente vai precisar relembrar? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai, diminui os expoentes. Por exemplo, x na 3 dividido por x na 1. Mantém a base que é o x e faz 3 menos 1, 2. Então, x na 3 dividido por x na 1 fica x ao quadrado como resposta. Então, a gente precisa relembrar isso para poder fazer a divisão das expressões algébricas. Começamos aqui então com 15x dividido por 5. Só tem x em cima. Então, a gente vai dividir simplesmente os números. 15 dividido por 5 dá 3. Então, isso é 3x. 15x dividido por 5 dá 3x e resolvido. Certo? Outro exemplo. 15x dividido por 5x. Divide os números. Número divide com número. 15 por 5 dá 3. E a letra, no caso, o x, divide com o x. Então, é letra com letra, número com número, y com y, x com x, não pode misturar. 1x dividido por 1x, isso dá 1. Então, fica aqui 3 vezes 1, que é simplesmente 3. 15x dividido por 5x dá 3. A gente pode observar assim, ó, 15x é igual a 3 vezes 5x. É a mesma coisa, um jeito diferente de escrever a mesma coisa. 24x na 5 dividido por x ao quadrado. O coeficiente aqui do x ao quadrado não aparece nada, o número que está multiplicando é 1. Então, a gente tem 24x na 5 para dividir por 1x ao quadrado. 24 dividido por 1 é 24. O que vai mudar? O que vai mexer aqui? O x na 5 dividido por x na 2. X na 5 dividido por x na 2 conserva a base e subtrai os expoentes. Então, isso vai dar x na 3. 24x na 3. Faça essa anotação aqui para lembrar depois de onde é que saiu a resposta. X na 5 dividido por x na 2 conserva a base que é o x e faz 5 menos 2, 3. Agora aqui, 24x na 5 dividido por 3x na 2. Posso dividir os números, então farei 24 dividido por 3, que dá 8. E a mesma coisa que a gente já fez com o x. Eu tenho x elevado a 5 para dividir por x elevado a 2. É exatamente esse mesmo cálculo que a gente já fez aqui no exemplo anterior. Então, isso dá x na 3. 24x na 5 dividido por 3x ao quadrado, o resultado é 8x ao cubo. Sempre a mesma ideia.
15 dividido por 5, 3. X com x, o que eu tenho aqui de x para dividir? Eu tenho x na 3 para dividir por x na 2. Então, x na 3 dividido por x na 2. Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1, fica simplesmente x. E o y, mesma coisa, y ao quadrado dividido por y é y ao quadrado menos 1, simplesmente y. Lembrando aqui novamente que quando o expoente não aparece, o expoente é 1. Então, quando não aparece o denominador de uma fração, ele vale 1. Quando não aparece o coeficiente do x, está só um x sozinho, é 1x. Quando não aparece o expoente daquela letra, daquela incógnita, se é só o x, é x elevado a 1. Então, a mesma coisa aqui, se expoente do y que não aparecia era 1. Por isso, faz 2 menos 1, 1. Ou simplesmente y. Então, ficou aqui 3xy. E são multiplicações, eu faço 3 vezes x vezes y. E o sinal de vezes aí da multiplicação não precisa aparecer. Então, normalmente, a gente tem como resposta direto assim, 3xy. Mesma coisa aqui, 18 por 3, dá 6. Agora, x na 4 divide por x na 2. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. À medida que a gente vai repetindo, vai ficando mais fácil. Então, a gente tem um primeiro exemplo para entender, para aprender, para ser apresentada aquela teoria, relembrar aquela propriedade. E à medida que a gente vai fazendo, colocando isso em prática, vai ficando mais fácil. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, que é o x, e faz a subtração dos expoentes. 4 menos 2 é 2. Ficou então x ao quadrado. E aqui a gente tem também o y na 5, para dividir por y na 2. Conserva a base, subtrai os expoentes. Y na 3. Que pode ser escrito direto sem a multiplicação. 6x ao quadrado, y na 3. Essa é a resposta final. Então, aqui a gente tem um resumão do básico de cálculo algébrico. Soma e subtração, multiplicação e divisão, como é que se faz. Agora, para fatorar expressões algébricas. A gente acabou já falando sobre isso aqui num cálculo. Então, o enunciado pode propor uma situação que a gente tenha que fatorar, ou a gente pode fazer algum cálculo e chegar numa resposta e não tem exatamente daquela forma nas alternativas da questão. E daí a gente precisa trabalhar de algum jeito, reescrever, para encontrar uma resposta. Então, uma das situações é fatorar quando a gente tem um fator comum para colocar em evidência. Esse é um jeito de fatorar. Por exemplo, ax mais bx mais cx. O que a gente tem aqui em comum em todos eles? O x. Então, a gente coloca esse fator que é comum em evidência. Coloquei o x aqui fora em evidências e vou abrir parênteses. Eu quero completar ax e o x já está aqui fora. Então, eu preciso multiplicar por a. Quando eu faço a vezes x, eu tenho aquele termo ax. Mais, que é o sinal da conta. Para completar o bx, tem que multiplicar por b. E ainda tem aqui o cx. Então, mais c. Observa que quando a gente faz a multiplicação, x vezes a, eu tenho o ax. X vezes b, bx. E x vezes c, eu tenho o cx. A ordem dos fatores não altera o produto, então x vezes a, ou a vezes x, mesma coisa. Então, cabe lembrar aqui também que a vezes x, ou x vezes a, é a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que é colocar em evidência? Um fator que aparece em cada um dos termos, em cada um dos monômios, a gente coloca em evidência. Tem o x em todos? Pode colocar o x ali em evidência. Aí eu tenho o x ao quadrado em todos. Pode colocar então o x ao quadrado em evidência. Eu tenho 2x em todos.
Pode colocar então o 2x em evidência. Aqui, outro exemplo. AB, AC, AD e AE. O que aparece em todos? O A. O A aparece em todos. Então, a gente vai colocar o A em evidência. Coloca o A ali fora, multiplicando, abre parênteses para colocar o que vem depois. E o que vem depois? Eu quero escrever AB e o A já está aqui fora, então falta multiplicar por B. Eu quero escrever AC e o A já está ali fora, falta multiplicar pelo C. AD, a mesma coisa, o A já está ali fora, falta multiplicar pelo D, menos, olha, cuida que sempre o sinal da conta. Aqui os sinais, ó, aqui é mais, depois por fim eu tenho menos. Então aqui é mais e agora um menos. Quero escrever esse AE e o A já está aqui fora. Falta multiplicar então pelo E. Pronto, resolvido. Coloquei o A em evidência. 9x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 6x. Aqui a gente tem número que pode colocar em evidência e tem letra também. Que número e que letra? Números, eu tenho 9, 3 e 3. E 6. 9, 3 e 6. O que eu posso colocar em evidência? O 9 não, porque os outros não consigo. O 9 não dá. O 6. O 6 também não serve para colocar em evidência porque ele não é um fator comum, ele não aparece em todos. Eu vou colocar aqui em evidência o 3. Você precisa, para entender isso, você tem que perceber que o 9 é 3 vezes 3. O 3, ele é 3 vezes 1. E o 6 é 3 vezes 2. O que acontece? O 3 é um fator comum. O 3, o 9 e o 6 são todos eles divisíveis por 3. Então, significa que o 3 é um fator comum. Posso colocar o 3 ali fora em evidência. E sobre o x? Eu tenho aqui x ao cubo, x na 2 e x na 1. O que é comum? O que tem nos 3? X ao cubo só tem no primeiro termo aqui, ó. X ao cubo só tem aqui. Aqui eu tenho x ao quadrado. E aqui eu tenho só um x sozinho. Eu só consigo colocar em evidência, então, o x. Entendendo aqui também a mesma ideia. O que é o x ao cubo? É x vezes x ao quadrado. O que é o x ao quadrado? É x vezes x. E o x é x vezes 1. Então, entender que é x ao cubo? É fazer x vezes x vezes x. Então, dentro do x ao cubo, a gente tem o x 3 vezes. X vezes x vezes x. O x ao quadrado é x vezes x. Então, dentro do x ao quadrado, eu tenho x vezes x. E o x é um x sozinho. O que é comum aqui? O x, ó. O que faz parte do x ao cubo, do x ao quadrado e do x? O x. O x é um fator comum. Então, para colocar o x em evidência, vai ficar assim. Agora, a ideia é a seguinte, eu tenho 3x ao cubo, 9x ao cubo, tá? Tenho 9x ao cubo, e eu já coloquei aqui 3x em evidência. Quanto falta para multiplicar? 3 vezes quanto para dar 9? 3 vezes 3. E o expoente do x, quanto é que tem que ser? X na 2. É isso aqui. Se a gente quiser olhar aqui, ó, já coloquei o 9, eu preciso colocar esse 3 aqui e esse x ao quadrado aqui. Mas é a divisão que a gente acabou de relembrar aqui juntos, como é que se faz. Eu tenho 9x ao cubo e eu já coloquei o 3x aqui em evidência. Então, essa é a divisão. Vou colocar aqui. Eu tenho que fazer isso aqui, ó, 9x ao cubo dividido por 3x. 9 por 3 dá 3, x ao cubo por x dá x ao quadrado. 3x ao quadrado. Depois, eu preciso colocar esse termo aqui. 3x ao quadrado eu já tenho aqui dentro dos parênteses, aqui fora dos parênteses, aqui em evidência, já tenho 3x. Então, o 3 eu já tenho e um x eu já tenho. Falta multiplicar por x. Menos, que é o sinal da conta. Eu quero 6x e aqui fora já tem 3x. Então, eu preciso multiplicar por 2. Fica assim, então. 3x que multiplica 3x ao quadrado mais x menos 2. Você pode experimentar, observar que multiplicando 3x vezes
3x ao quadrado. Vai dar o 9x ao cubo. 3x multiplicado por x dá 3x ao quadrado. E o 3x multiplicado por menos 2 dá menos 6x, que é exatamente a expressão que nós tínhamos aqui originalmente. Então, isso é colocar um fator comum em evidência. Outra possibilidade é fatorar por agrupamento. Então, a gente vai juntar coisas que são semelhantes, colocando em evidência, mas a gente vai ter dois grupos e depois a gente vai reunir esses dois grupos. Assim, aqui eu posso enxergar primeiro o x. Depende do que você enxergou primeiro, tá? Se você enxergou o a primeiro nos dois e junta os a's, pode ser. Ah, professora, eu enxerguei primeiro os b's e juntei os b's. Tudo bem. Então depende do que você enxerga primeiro. Eu enxerguei aqui primeiro o x e enxerguei que tem y aqui também nos dois, tá? Então depende do que você viu primeiro, não vai interferir na resposta final. Se você enxergou primeiro aqui o x, você vai juntar esta parte aqui e depois enxerga o y e junta essa parte aqui. O que é esse juntar essa parte? Eu tenho um fator comum que é o x. Então coloca o x em evidência, fica x que multiplica a mais b. Então isso correspondente, referente a essa primeira parte aqui. X que multiplica a mais b. Aqui, o que a gente tem em comum? Y e y. Coloca o y em evidência, que multiplica a mais b. Então eu tenho mais y que multiplica a mais b. Só que agora olha o que acontece. Esse a mais b apareceu aqui e apareceu aqui. Então ele também é um fator comum. Esse a mais b que apareceu nos dois, eu coloco também em evidência, multiplicando por x mais y. E assim está fatorado. Então é um outro tipo de fatoração. Fatoração por agrupamento. E no começo eu falei ali, enxergou o x primeiro, faz assim. Se você tivesse enxergado que tem a e juntasse primeiro o a, da mesma forma você chega em a mais b, que multiplica x mais y. Aqui, o que eu vou enxergar primeiro? Eu posso enxergar o a para juntar com esse a. Vou fazer isso aqui primeiro, eu coloquei o a em evidência. Vai multiplicar b menos 3. Mais, se eu quero fazer isso por agrupamento, tem que desconfiar que vai ter que aparecer aqui aquele b menos 3. Eu vou colocar aqui em evidência o 4. 4 que multiplica o b menos 3. Então isso aqui eu também consigo escrever daquela mesma forma. 12 dividido por 4 dá 3. Você tinha o 4 e tinha o 12. O que é comum? O 12 não dá, né? O 4 não pode dividir por 12. Então, entre o 4 e o 12, o que pode ser comum ali? Observar que o 12 é 3 vezes 4. E o 4 é 1 vezes 4. Ou seja, aquele 4 é um fator comum. Aquele 4 está dentro do 4 e está dentro do 12 também. Então, a gente coloca o 4 em evidência. 4 vezes b dá o 4b e 4 vezes menos 3 dá aquele menos 12. Quando a gente faz isto, vou passar aqui a limpo, colocar aqui do lado a vezes b menos 3 mais 4 vezes b menos 3. Quando a gente faz isso, o que acontece? Quando a gente fez isso, apareceu esse fator comum, b menos 3, tem nos dois. Então a gente coloca em evidência o b menos 3, que multiplica a mais 4. Que multiplica esses que estão fora. Eu coloquei em evidência o b menos 3, sobrou o quê? O a e o 4. Então, colocamos aqui fatorado por agrupamento. É um tipo de fatoração um pouco menos usado nas provas, mas às vezes aparece. A gente tem uma expressão daquele jeito e precisa fatorar para poder simplificar. Porque daí eu vou ter uma expressão no numerador e outra no denominador e consigo simplificar aquela expressão algébrica. Tá? Então pode ser necessário em algumas situações. Embora o mais comum seja usar produtos notáveis ou encontrar as raízes de uma equação ou colocar simplesmente em evidência um fator comum. Certo? Produtos notáveis. Vamos falar sobre produtos notáveis? Já falamos sobre eles aqui.
Quando a gente tem monômios, monômio é um termo sozinho. 3x, por exemplo, é um monômio. X ao quadrado é um monômio. Então, quando a gente tem um monômio, é uma expressão algébrica com um termo só. O que é um binômio? 2 termos. Quando a gente tem 2 termos, a gente tem um binômio. Então, a gente tem alguns binômios especiais aí que a gente já fez a multiplicação deles. Quando eu faço, por exemplo, x mais 3 vezes x mais 3, essa multiplicação desses dois binômios é um dos produtos notáveis. Então, produtos notáveis, quadrado da soma. O que é o quadrado da soma? Quando a gente faz a mais b vezes a mais b. A gente pode multiplicar, como a gente já fez aqui. A gente pode multiplicar o primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Todo mundo com todo mundo. Pode. Mas quando for o quadrado de uma soma, a dica é fazer, atenção, fazer o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. É isso que está escrito aqui. A ao quadrado mais A mais B ao quadrado, A mais B tudo ao quadrado, é A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Experimentemos juntos aqui então como é que fica. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro ficou x ao quadrado, não tem como resolver além disso. Fica assim. 2 vezes x vezes 3, 6x. Mais o quadrado do 3, que é 9. Pronto, respondido. Não tem problema se você fizer x mais 3 vezes x mais 3 e multiplicar. A gente já fez isso. Na multiplicação aqui, ó. Quando a gente relembrou a multiplicação, eu usei exatamente esse exemplo. X mais 3 vezes x mais 3. Se eu não lembrar de produtos notáveis, eu tenho como fazer a multiplicação. Primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. E chego também em x ao quadrado mais 6x mais 9. Mas a ideia de produtos notáveis é importante para que, em outras situações, eu possa partir dessa expressão, x ao quadrado mais 6x mais 9, e entender, perceber que ela vem desse quadrado da soma, daquele x mais 3 ao quadrado. Mesma coisa depois quando a gente fala na diferença, tá? Então aqui é só uma questão de praticar para memorizar, porque quando a gente escuta a primeira vez, a gente só escutou e ainda não absorveu, ainda não guardou com amor e carinho na memória e no coração. Então agora a repetição. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, mais 8x, mais 16. Pronto. Mesmo raciocínio, no caso do quadrado da diferença. O que é a diferença? Subtração. A menos B ao quadrado. Ou seja, fazer A menos B vezes A menos B. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 5, mais 5 ao quadrado. X ao quadrado, menos 10x, mais 25. O que vai mudar é esse sinal aqui, ó. Porque fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado menos 10x, mais 25 é a resposta neste caso. E o x menos 3 ao quadrado, mesma coisa. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Já ia colocar aqui direto, vamos fazer passo a passo. O segundo mais o quadrado do segundo. X ao quadrado menos 6x mais 9. E pronto, respondido aí então qual é o quadrado daquela diferença. Produto da soma pela diferença é quando a gente tem um somando e um subtraindo. A gente pode fazer a multiplicação normal, como a gente já fez aqui, mas é um dos produtos notáveis porque tem um jeito mais fácil de calcular isso, que é fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo.
x mais 5 vezes x menos 5. Observar isso, que tem que ser igualzinho, só com o sinal trocado, um é mais, outro é menos. Daí eu faço o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X ao quadrado menos 25 e x ao quadrado menos 9 ali nos exemplos. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, pronto, acabou. Então são esses três produtos notáveis, o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Coloquei aqui alguns exercícios para praticar. E então vamos conferir esses exercícios, mas eu vou considerar o seguinte, que você vai pausar o vídeo, experimentar esses exemplos e depois conferir a resposta. Porque depois disso a gente ainda tem na sequência algumas questões de provas para ver de que maneira as bancas pedem essa revisão que a gente fez aqui sobre álgebra básica. Então esses exemplos aqui, dedica uns minutinhos, tenta fazer e depois assiste a correção. 3x ao quadrado mais 15x. Não dá para juntar x ao quadrado com x. A gente só pode juntar o que é semelhante. X com x, x ao quadrado com x ao quadrado, y com y. Então o que a gente pode fazer aqui é colocar o fator comum em evidência. Eu posso colocar aqui em evidência o 3x. Por que eu posso botar o 3x? Porque o 3 dá para dividir por 3 e o 15 também dá por 3. Eu tenho x ao quadrado e tenho x. Então o x é um fator comum. Coloco em evidência o 3x. Eu tenho 3x ao quadrado. Quando eu divido por 3x, isso dá x. 3 por 3 dá 1 e x ao quadrado por x dá x. Falta multiplicar aqui então por x. Quando você faz 3x vezes x, volta naquele 3x ao quadrado. Agora eu tenho aqui 15x e eu já tenho fora aqui 3x, falta multiplicar por 5. 5 vezes 3x, 15x, está colocada em evidência o 3x. Está fatorada essa expressão. É o que dá para fazer. Exemplo B. Eu tenho xy, 2x. Vou colocar o x em evidência. Fica y mais 2. X que multiplica y mais 2. E aqui, o que eu posso colocar em evidência? Só o 5. 5y, 5 que multiplica y mais 2 também. 5 vezes y dá o 5y e 5 vezes 2 vai dar o 10. Quando a gente tem ali 5y e o 10, o que é comum? O y não é dos dois. Não dá para colocar o y em evidência. Eu tenho 5y e o 10, o 5 eu posso colocar em evidência. Porque tanto o 5y pode ser dividido por 5, como o 10 também eu consigo dividir por 5. Por isso eu coloquei aqui em evidência o 5. Coloquei aqui em evidência o 5. Então a gente tem aqui mais 5 que multiplica y mais 2. Feito isso, apareceu y mais 2 e y mais 2 aqui também. Coloco esse y mais 2 em evidência. E ele vai multiplicar pelo que estava sobrando ali fora, 5 mais x, ou x mais 5. Está fatorado, então, aí, nesse caso, por agrupamento. Letra C, produtos notáveis. O quadrado de uma soma. A gente faz o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se for o caso, anota isso, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas normalmente é no uso, na repetição, que você vai memorizar, vai tirar isso da tela, do papel e guardar na memória. Então, fazendo exercícios ajuda muito. X ao quadrado mais 12x mais 36. Pronto. Aqui, produtos notáveis também, na letra D. É o quadrado de uma diferença. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fica x ao quadrado menos 8x mais 16. E por fim, eu tenho aqui também produtos notáveis, que é o produto de uma soma pela diferença. Se faz apenas o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X ao quadrado menos 1
é a resposta então nesse exemplo. Certo? Todas essas ferramentas são importantes para outros conteúdos, porque dentro de álgebra a gente tem os polinômios, divisão de polinômios, tem outras operações, tem equações, tem uma série de funcionalidades, de aplicações, para isso que a gente está relembrando aqui. Mas tem também questões diretas que vão cobrar, que vão usar isso que nós revisamos nesses vídeos. Resolver uma equação de primeiro grau, resolver uma equação do segundo grau, transformar em equação aquilo que o enunciado propôs. Então tem um texto e a gente vai escrever qual é a equação e resolvê-la. Então já são questões de prova a partir disso que nós vimos aqui. E são também pré-requisitos para a compreensão de outros conteúdos. Então dedique aí a atenção necessária a esses vídeos, a compreensão dessas dicas, dessas orientações, para depois conseguir fazer questões. No próximo vídeo, a gente vai resolver juntos já questões de provas compatíveis, correspondentes aos conteúdos que nós desenvolvemos aqui nessa série, né? Nessa série de vídeos de matemática básica. Então a gente vai resolver juntos já questões de prova no próximo vídeo. Acompanha para não perder essa próxima publicação. Até! ESPM, realizando sonhos, construindo o futuro.